Então, boa noite a todos. Mais uma vez agradecendo essa grande oportunidade de estar aqui nessa casa de luz, a fim de que nesses breves instantes que nós estejamos aqui reunidos, a gente consiga debater, discutir um pouco dessa doutrina abençoada, a doutrina espírita, grande presente que nos foi oferecido por Deus, sobre as rogativas do Cristo, quando ele disse: eu rogarei ao meu Pai que lhes envie o Consolador, que repetirá tudo o que eu disse e lhes revelará muitas outras coisas. E na data prevista nós recebemos a doutrina espírita através de Kardec e todos aqueles espíritos amigos. Então, quando a gente tem a oportunidade de nos reunirmos para relembrar um pouco dessas manifestações dos nossos irmãos, sempre a gente tem que agradecer, assim como foi feita a prece de agradecimento, essa grande oportunidade. O tema de hoje, a necessidade da reencarnação. Parece uma coisa tão simples, que faz parte da nossa existência, as reencarnações, mas como a gente não pensa, ou alguém de vocês já pensou como é que vai ser a próxima reencarnação? Muitas vezes a gente pensa o que eu fiz lá para o passado, mas como é que vai ser no futuro? Dificilmente a gente para pensar, para fazer essa... E há uns anos atrás, vamos botar 2, 3 anos atrás, não tenho certeza, eu dou aula no ESD, lá na Casa Bezerra de Menezes, O ESD é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Eu dou aula no 4º semestre, que é o último. São 4 semestres que compõem o estudo. E num determinado dia, uma aluna, uma jovem, bem jovenzinha, no início da aula, o tema a ser debatido aqui de dentro de todos os assuntos era o livre-arbítrio. E ela começou fazendo uma pergunta. Você pode fazer uma pergunta? Pode. Se nós temos o livre-arbítrio, por que então eu tenho o direito de não reencarnar? Puxa, sabe aquela pergunta realmente me tocou assim, é verdade, Se a gente fala tanto, que uma das coisas que a gente, logo que começa a frequentar casas espíritas, tem algumas palavras, alguns chavões que nos são repetidos várias vezes. O livre-arbítrio, a reforma íntima, São coisas que são repetidas para a gente com muita frequência. Mas se eu tenho livre-arbítrio, se eu tenho a escolha de reencarnar ou não. Respirei fundo, porque vai ficar todo mundo curioso o que a gente vai dizer. O negócio é o seguinte: Jesus, ele sempre se referia a Deus como Pai, Sempre se referia a Deus como: eu sou o filho do homem, direcionado ao meu Pai, mas em alguns momentos diferenciados, ele se referia a Deus como Pai e Mãe. Por que como Pai e Mãe? Tanto é que lá a oração do Pai Nosso original, ele começa dizendo: ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Esse é o início do Pai Nosso em aramaico, que foi proferido pelo Cristo. Por que pai e mãe? Se nós pensarmos na lógica dessa situação, nós seríamos filhos só de um ser masculino como pai. É isso que nós ainda pensamos assim? Nós pensamos assim. Mas para nós que ainda temos muito pouco conhecimento da existência, nós precisamos entender que nós temos que ter a razão do polo masculino e a sensibilidade do polo feminino. Por isso que o Deus tem essas duas características. Então, nós somos filhos de um pai e mãe do cosmos, origem nossa. Baseado nisso, eu disse: olha, então vamos fazer o seguinte. Imagina, eu falando para a menina, que ela não era mãe, ela era bem jovem, mas quando há um casal vai dar à luz a uma criança, eu digo casal, que vai dar à luz, normalmente diz a mãe da luz, A gente na doutrina diz que o casal dá luz. A gestação é de um homem e da mulher, não é só da mulher.
Então, quando o casal vai dar à luz, no hospital, principalmente no hospital, e depois na vida, os pais têm que tomar algumas atitudes que, se aquele espírito que está reencarnando tivesse a possibilidade de consultá-lo, se ele concordaria, certamente ele diria que não. Né? Mas como ainda ele não tem o livre-arbítrio pela sua juventude, os pais têm que tomar a decisão por ele. Exemplos. Quem é mãe aqui sabe, vai saber o que eu estou falando. E pai, de repente, os pais nem tanto. Quando lá no hospital, logo que a criança nasce, as enfermeiras, normalmente enfermeiras, o quadro de enfermagem vai até a mãe e diz: olha, nós precisamos fazer o teste do pezinho. Concorda? Autoriza? Eu não conheço nenhum pai e mãe que não permitiram, até hoje. Todos que eu conheço permitiram. Mesmo sabendo que a criança vai ter o pé perfurado, vai sangrar e vai chorar. E normalmente as mães choram mais que a criança ainda. Mas permitem, porque sabe que aquilo é para o bem daquela criança. Né? Aí logo em seguida, tem uma outra questão que também é uma decisão que tem que ser tomada e também, pelo que a gente percebe, todos permitem, que é a vacina para a criança, o bebê. A gente sabe que dá febre, que dói muito, e tem outras consequências, a criança não dorme, não se alimenta, mas que os pais também fazem questão que aquela criança seja vacinada. Andando um pouquinho mais para frente, vem aquela fase em que, normalmente hoje em dia mais frequentemente, as mães precisam trabalhar, precisam sair e tem que botar a criança numa creche. O início é complicadíssimo, né? Tanto é que tem que fazer todo um período de adaptação, começa lá com 1 hora, 2 horas de adaptação, assim, que também geram uma dor muito grande, mas os pais, para o benefício daquela criança, também permitem. Vamos andar mais um pouco nessa caminhada de evolução. Quando vem ali a dentição, começam os dentes a aparecer. Para a criança, quem tem filhos, a gente sabe que, né, começa a aparecer os dentes, é um sofrimento, né? E nós como pais, a gente sabe que a criança está sofrendo, mas é uma necessidade física, fisiológica de que aquilo se realize, aconteça. E algumas vezes dá problema, tem que levar num dentista. Eu sempre digo que dentista, nem os dentistas gostam de frequentar, né? Eles gostam de nos atender, mas perguntar é terrível. Mas a gente leva. Levamos no médico quando precisa. A alimentação, muitas vezes as crianças não gostam. Estou dando todos esses exemplos, poderia dizer muitas outras coisas. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu digo nós, pais, mães, às vezes quando eu falo isso, as pais, mães, os homens assim ficam meio, mas eu nunca fui mãe. Estou abrindo um parênteses, bem ao contrário, né, pessoal? Todos nós já fomos mães. Assim como todas vocês mulheres estão aqui, em algum momento já foram pais. Em outras encarnações, nós sempre passamos pelos dois polos, masculino e feminino, porque nós temos a necessidade de aprender nessas duas polaridades. Então, por mais, vamos dizer assim, por mais machão que a gente seja, um dia nós somos mãe. Podemos ter essa certeza. Então, a gente sabe que para os filhos evoluírem e crescerem, a gente precisa fazer isso, tomar essas atitudes. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, nosso Pai, sabe que nós precisamos também passar por esses momentos, todo esse aprendizado. E onde é que a gente aprende? Na escola, né? A escola lá do colégio, mas a escola da vida, que é a melhor escola que tem. E também precisamos muitas vezes tratarmos do nosso corpo físico, e normalmente vou falar em termos de hospital. E como nós ainda somos espíritos nesse planeta, numa fase evolutiva inicial, nós ainda somos jovens espíritos ainda. Todos nós, os habitantes da planeta Terra, ainda somos espíritos muito jovens. Uma infância, nós podemos dizer infância espiritual. E por isso que eu falei dessas questões todas, dessas permissões dos pais, porque na infância
esse livre-arbítrio ainda não pode ser exercido totalmente, né? Nós precisamos crescer para termos a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Deus sabe disso, por isso que Ele criou esses planetas, a evolução planetária, para que nós, através dessa evolução desses planetas, a gente consiga nos desenvolvermos. Hoje a Terra está no segundo estágio evolutivo do planetário. Nós passamos de um planeta primitivo e quando teve o advento do Cristo, nós passamos por um planeta de provas e expiações, que é o que nós ainda vivemos. Ainda numa fase muito longe da perfeição, que não vamos conseguir chegar lá, porque a perfeição não existe, só Deus. Mas nós ainda estamos nessa fase inicial. Como nós estamos na fase inicial, essas reencarnações, nós precisamos repetidamente voltarmos para aprendermos e para nos curarmos. Por isso que Deus nos matriculou nessa grande escola chamada Terra. Nós estamos aqui matriculados para que a gente aprenda, né? E para que quando a gente vai para a escola, agora já não é tanto, né? Mas eu estou vendo aqui porque tem bastante pessoas mais antigas. Ele era no colégio, antigamente era obrigado a usar uniforme no colégio, né? Agora hoje em dia a gurizada vai de qualquer jeito. Mas nós recebemos um uniforme quando nós somos aqui matriculados, que é o nosso corpo. O nosso corpo é um uniforme nessa escola da vida. Planetas de provas e expiações. O que são provas? Até hoje, quando ele fez a oração, eu não lembro para qual momento das preces e radiações, falou nas provas. Nós falamos, a doutrina espírita fala muito planeta de provas e expiações. O que são provas? Provas são exatamente as situações em que nós precisamos, devemos e temos o direito de nós evoluirmos pelo amor. São as nossas provas. Evoluirmos pelo amor. Por quê? Mas evoluir pelo amor, como assim? A gente parece uma coisa tão simples. Eu vou dizer uma coisa para vocês, pode ser que seja até uma grande surpresa. Nós ainda não sabemos amar. Nós ainda estamos muito longe de entendermos de uma forma da grandeza dessa palavra, amor. Tanto é que Jesus, quando perguntado qual eram os mandamentos principais, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí ele disse: mas se eu perguntar agora que todo mundo ama a Deus, possivelmente vão dizer que sim. Mas desde que as coisas aconteçam conforme eu desejo que aconteça. Isso é normal. Não é para ser normal, é comum. Normal não é. Porque quantas vezes nas nossas percalços, nas nossas dificuldades, naquilo que nós consideramos muitas vezes injustiças que acontecem conosco, nós nos rebelamos com Deus. Nós nos indignamos com Deus, brigamos com Deus. Até em muitas situações até Deus nos abandonou. Não acontece isso seguido? Acontece, né? Principalmente nos momentos de dificuldade. Mas que Deus é esse que permite tanta coisa ruim aconteça aqui está acontecendo no planeta, tantos assassinatos, tantos suicídios, tantos infanticídios, tantos feminicídios, tantas coisas acontecem, tantas enchentes, vulcões, mas que Deus, que Pai é esse? Nós precisamos de pão e nos dá um tijolo. Na verdade, isso demonstra muito claramente que nós ainda não amamos a Deus, conforme Jesus disse que nós deveríamos. O primeiro mandamento, amar a Deus. E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Nós amar o próximo. Quem é o próximo que Jesus se referiu? Será que o próximo é aquele que está sentado ao lado, marido e mulher? Aquele meu amigo, meu filho, minha mãe, meu pai? O próximo somos todos nós. Afetos é fácil amar, mas e os desafetos? Aqueles que nos desafiam dentro das nossas famílias,
dentro do nosso círculo de amizade, dentro da sociedade, dentro da política. É fácil amá-los? Não é fácil, né? Mas é uma obrigação. Nós só estaremos realmente descobrindo qual é o verdadeiro significado do amor. E aí está intimamente ligado à questão da caridade, porque nós não podemos fazer caridade voluntariamente. Eu digo aquela caridade, não essa caridade de doação de material, a caridade de amor, de sentimento, de vibração, de carinho, de fraternidade. O dia que nós aprendermos a amar a todos, indistintamente, nós estamos longe disso. Eu digo nós todos, estamos muito longe disso. Porque para nós realmente conseguirmos solidificar esse sentimento em nós temos que tirar dos nossos corações, eu vou dizer dos corações, mágoas, raiva, ódio, ciúme, inveja, todos esses ressentimentos. Nós temos que banir isso das nossas vidas. E ainda está muito impregnado, são os nossos piores vícios, são essas vibrações que nos causam nos fazem somatizar energias deletérias. E quando isso é importante nós termos essa percepção, porque isso está intimamente muito ligado ao título da palestra de hoje. A necessidade da reencarnação. Para nós irmos estudando nesse planeta e aprendermos que isso é uma obrigação que nós temos. Obrigação com quem? Conosco mesmo. Porque a primeira pessoa que nós não amamos é a nós mesmos. Porque se nós realmente nos amássemos, esses sentimentos já estariam expurgados das nossas vidas. Porque eles fazem parte da nossa evolução, do nosso crescimento. E quem é que não quer crescer, quem é que não quer evoluir? Todos nós. Então são as nossas provas, aprendermos, nos educarmos pelo amor. Mas daí nós não nos educamos ainda pelo amor. Nós brigamos, nós nos magoamos, nós fazemos muitas coisas, muitos hábitos errados, muitas coisas erradas. Já fizemos muito mais antes, hoje muito menos. Hoje todos nós vivemos a nossa melhor encarnação. Já fomos terríveis no passado. Cometemos muitas falhas e aí eu sempre brinco que essas nossas falhas, esses nossos erros é quando nós temos aquele uniforme que nós recebemos na matrícula da escola, lembra que eu falei do nosso uniforme? E a gente não lava o uniforme, a gente rasga o uniforme, a gente amassa, a gente atira num canto. E o que é esse uniforme? É o nosso corpo, pessoal. Por isso que existem as expiações. Provas, amor. Expiações, onde nós temos que nos reeducar pelas dores. Mas aí é uma obrigação? Não é uma obrigação, é um direito que nós temos. É um direito de, através dessas expiações que nós causamos, ninguém causou para nós. Ninguém foi que produziu essas situações para nós. Nós as que produzimos as nossas caminhadas. A gente normalmente culpa os outros, muita gente, mas não, nós somos os únicos responsáveis por esses motivos. Como é que isso se reflete em nós? Nós temos o nosso corpo físico e nós temos o nosso corpo espiritual. Alguém já ouviu falar em perispírito? Não ouviu falar em perispírito? Sabe o que é o perispírito? Corpo espiritual? Eu sempre brinco que às vezes as pessoas dizem, eu não sei o que é. Aquelas que na televisão, nos desenhos são as almas penadas, né? Quem vê o filme lá do Gasparzinho, né? O Fantasminha, aquilo é o nosso perispírito, o sutil envoltório do nosso espírito, da nossa energia, que nós somos espírito. Mas tem uma função importantíssima na nossa caminhada. Por quê? Quando nós, através da nossa não prática do amor, vou colocar dessa forma, cometemos várias coisas, má alimentação, maus hábitos, consumo de drogas ilícitas, drogas psíquicas, que são as piores. Essas energias, elas vão se somatizando aonde? Não é no corpo físico.
é no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Ali é que nós lesionamos o nosso corpo espiritual. E, por reflexo, elas depois atingem o nosso corpo físico. Para quê? Para que através das nossas dores do corpo físico a gente consiga perceber que nós precisamos fazer mudanças. Assim, só para ilustrar um pouquinho isso aí, o significado dessa questão, lá no livro A Caminho da Luz, tem o irmão Clarencio, ele disse uma coisa, está escrito lá, que a maternidade é um sagrado serviço espiritual em que a alma se demora, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades dos sentimentos, principalmente o sentimento do amor. Maternidade. E quem é mãe sabe muito bem, né? O quanto amar um filho, não importa como é que é esse filho. Se ele é mal educado, se ele é grosso, se ele é indelicado, todas essas coisas, não importa. Se ele trata mal, o amor materno, ele é aquela maneira mais, como é que eu vou dizer assim, mais oferecido para nós desenvolvermos essa situação do amor. Mas nós recebemos como filhos não somente espíritos afetos a nós recebemos muitos desafetos e que trazem junto exatamente essas dores, a parte da expiação junto, não só a parte da prova, para que a gente... E aí, em muitas situações, a gente escuta as mães dizendo assim, quando os filhos vêm com essas dificuldades, esses desafios, eu gostaria de trocar de lugar com ele. Eu não posso ver meu filho passar por isso. Isso é injusto. O que ele fez para merecer isso? Ou quando o filho desencarna, as mães, normalmente são mães, né? E muito indignadas, né? Dizendo, Deus não foi bom, levou meu filho quando tantas pessoas ruins existem aí. E ele que era um menino, uma menina, bom, e foi levado. Não percebendo que esse momento em que nós estamos aqui, passando pelos nossos desafios, pelas nossas dores do físico, nós estamos passando por depurações. Escutamos muito, e nas casas espíritas a gente recebe bastante gente, ou parentes, ou pessoas acometidas de doenças do físico. Também da alma, mas do físico. E, às vezes, doenças que nós catalogamos como graves, né? Pessoas passando por tratamentos na parte da medicina e que depois de um tempo desencarna. Puxa vida, fez todo o tratamento, um sacrifício e não resolveu, não se curou. E outras pessoas com os mesmos sintomas, a mesma condição, muito semelhante, e que também fazem todos os atendimentos e, dali a um tempo, estão curadas. Eu vou botar esse curado entre aspas, tá, pessoal? Antes de fazer, eu vou tocar num outro assunto assim, rápido, para fazer um link. Hoje, eu estava ali na secretaria e algumas pessoas chegaram, eu vim aqui receber o passe, né? Eu sempre digo que o passe na casa espírita, ele é fantástico. Tem um resultado impressionante. Mas só o passe não resolve. Comparo o passe como a gente tomar um analgésico quando tem uma dor. Vai passar essa dor. Mas nós estamos tratando do quê? Não da causa daquela dor, mas do efeito. Aí a gente vem aqui, recebe o passe e diz, mas senti muito bem, e vai embora. Dali a um tempo, retorna todo aquele sintoma. Tem que ir lá na casa espírita, receber outro passe. Tomamos outro analgésico. Por que eu estou agora? Vou linkar com aquela doença, com as doenças. Quando nós estamos doentes do físico, que é um reflexo das nossas doenças perispirituais, e nós
ou nos rebelamos, ou não vamos atrás realmente de quais os motivos que estão causando aquelas nossas enfermidades, ou quando nós não procuramos fazer mudanças necessárias, nós estamos recebendo um passe. E eu digo sempre que estamos tomando um remédio. Durante um tratamento, a gente recebe, remédio e medicação. Você sabe qual é a diferença do remédio e da medicação? São as mesmas substâncias, mesma coisa. Mas aquele que não, como eu disse lá, não se curou tomando o remédio, porque remédio ele remedia, ele não cura, e a medicação cura. Quando nós viemos buscar na casa espírita um motivo, o passe para nos dar um conforto, nós temos que procurar a casa espírita para nos oferecer a medicação. E a medicação o que é? A medicação é aquilo que foi lido antes aqui, nas preces, é depois o passe, é depois o atendimento fraterno, é o estudo das leis divinas. Porque onde é que nós falhamos? Onde é que nós erramos? Quem já teve a oportunidade de estudar a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, sabe. Lê ali, tem 10 leis, são 10 leis divinas, onde toda a humanidade é regida. Eu digo toda a humanidade, não só nós da Terra, de toda a humanidade existente no universo. Somos regidos por 10 leis. E quando nós, em vários momentos, peguem o livro dos Espíritos e leiam as 10 leis divinas, as leis naturais, falhamos em algum daqueles momentos ali, nós estamos nos lesionando. E essas lesões que causamos pelos nossos erros, pelas nossas falhas, nós precisamos, em algum momento, nos curarmos, nos tratarmos. Então, a diferença está onde? Exatamente nós entendermos isso e buscarmos de como fazer isso. E como é que a gente faz isso? Nos melhorando. Nos transformando em espíritos melhores. Nos transformando em realmente cristãos. Cristão não é só aquele que diz que acredita em Cristo. Cristão é aquele que realmente pratica aquilo que foi nos deixado. Esse é o verdadeiro cristão, né? Que percebe naqueles que convivem conosco a irmandade. Somos todos iguais, filhos de Deus, mas espíritos únicos. Não existe um espírito igual ao outro. Podemos ser gêmeos univitelinos, idênticos, mas espíritos totalmente diferentes, com necessidades diferentes, com temperamento diferente, com personalidades formadas diferentes, que precisamos ser entendidos e também entender aos outros que estamos todos num processo de crescimento, de evolução, de desenvolvimento. Então, isso aí são as nossas expiações, pessoal. As nossas mudanças. E só nós realmente... mas então quando essa pessoa, esse que desencarnou, que não foi curado, sempre, quando nós passamos por episódios de qualquer doença e desencarnamos daquelas doenças, nós sempre nos depuramos, mesmo que seja minimamente. E, às vezes nós estamos tão lesionados que nós precisamos de 3, 4, 5, 10 reencarnações para nos curarmos aquelas lesões que nós praticamos, que nós fizemos em nós mesmos. Então a oportunidade de fazermos diferente é agora. O planeta está passando por um processo de mudança e a gente está numa vibração modificada. Quando nós falamos de reencarnação, né, para muita gente é difícil, né, de entender de que uma encarnação está intimamente ligada com a outra. Quando nós somos procurados, depois aqui eu sei que vai ter o atendimento fraterno, e muita gente procura atendimento fraterno para perguntar, né? Olha, o meu ente querido desencarnou, eu quero saber como é que ele está. A grande curiosidade, inclusive não vem uma cartinha
não tem cartinha, não tem. Como é que quer saber como é que teu ente querido está? É fácil, é barbada. Como é que ele viveu? A vida dele, depois do desencarne, vai ser exatamente a continuação de como ele viveu aqui na Terra. Se foi uma boa pessoa, se foi uma pessoa caridosa, honesta, de boa índole, vai continuar. Se não, ao contrário, foi uma pessoa cheia de vícios, pessoa cheia de maledicência e tantas outras coisas, vai continuar sendo a mesma pessoa. E como é que essas pessoas, como é que nós convivemos, com quem nós convivemos aqui na Terra? Não são com aquelas pessoas que nós nos afinizamos? Nós estamos lá no nosso trabalho, com quem é as pessoas que nós vamos almoçar, com quem nós vamos conversar? Não são aquelas que as pessoas, nós nos reunimos, parece um imã, né? A gente vai se afinizando com pessoas. No plano espiritual é a mesma coisa. Conforme eu fui aqui, eu vou me afinizar lá no plano espiritual e vai estar da mesma maneira. A mesma coisa. Então nós somos, quando a gente é procurado e a gente diz isso, a pessoa fica, mas não, eu quero saber realmente. Não precisa saber realmente. É só fazer uma análise sincera. E assim como somos para nós também, como é que nós vamos estar depois que nós desencarnarmos? Da mesma forma. Da mesma maneira. A doutrina espírita, até algumas situações em que a gente sempre diz, né, que nós somos sempre a favor da vida. Por que a doutrina espírita é terminantemente contra o aborto? Terminantemente contra o aborto. A não ser, nós estamos falando daquele aborto induzido, tá? O aborto espontâneo, não, e nem naquela situação em que a vida da mãe está correndo risco. Prioriza-se a vida daquele que está encarnado. Mas, fora disso, por que nós somos contra o aborto? Porque no momento em que é feito o aborto, nós estamos tirando a oportunidade daquele espírito reencarnante de passar por tudo isso que eu falei, por toda a evolução de sentimentos e essa depuração das suas mazelas que traz de vidas anteriores. Nós estamos tirando a oportunidade daquele. Nós que estamos aqui tivemos essa oportunidade. Então nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, de um outro. Por que a doutrina espírita é totalmente contra a pena de morte? Mas esse cara, essa pessoa, esse espírito, é um bandido, estuprador, já matou tantas pessoas, não, tem que tirar a vida dele. Não vai adiantar nada, nós vamos estar exatamente tirando a oportunidade daquele espírito através de fazer uma análise da sua caminhada, dos seus erros, de ele melhorar um pouquinho. Ele não vai se tornar um espírito de luz, não vai, mas realmente a gente vai ter a oportunidade de fazer um levantamento das suas atitudes, dos seus procedimentos, dos seus hábitos e tentar se melhorar. É uma oportunidade. Se vai utilizar ou não, não é um problema nosso, mas é um problema dele. E quando a gente ficar a favor da pena de morte, nós estamos tirando a oportunidade desse irmão de ele se melhorar. Por que a doutrina espírita é terminantemente contra a eutanásia? Hoje já temos países aí que é legalizada a eutanásia assistida. É terrível, né, pessoal? Porque que nós, eu digo nós, até o último sopro da nossa existência, nós temos a oportunidade de nos melhorarmos, nos arrependermos. O arrependimento ele tem um significado muito grande perante os nossos irmãos do plano superior. Não que vá atenuar as nossas falhas, mas está mostrando que a gente reconheceu. E quando a gente lá está lá numa cama, numa maca, sobre aparelhos em vida vegetativa, que Deus o leve. Não! Vamos permitir que esse espírito tenha condições, oportunidade de até o último segundo reconhecer os seus erros, às vezes perdoar uma pessoa, às vezes pedir um perdão para uma pessoa, né? De modificar a sua próxima encarnação. E por que a doutrina espírita é terminantemente contra o suicídio? Porque nós, quando nos suicidamos, nós estamos também interrompendo essa grande oportunidade que nos é oferecida pelo Pai
de termos lá os anos programados para nós nos recuperarmos, nos redimirmos, nós evoluirmos, nós nos melhorarmos e nos curarmos de muitas das feridas que a gente trouxe. E quando a gente faz isso, bem ao contrário, nós adquirimos mais comprometimentos para as próximas encarnações. Então, por isso nós somos totalmente a favor da vida. Quando eu falei antes, o planeta está num processo evolutivo. Estamos passando num planeta de provas e expiações, que é isso que nós estamos vivendo, por um planeta de regeneração. Mas nós não vamos dormir hoje e acordarmos amanhã um planeta regenerado. Não vai acontecer isso. Essa regeneração é individual de cada um de nós. Nós é que vamos fazer diferente, fazer esse planeta evoluir. Quando isso vai acontecer? Depende de cada um. Jesus disse, eu tenho urgência que vocês melhorem. Isso com palavras minhas, disse com outras palavras muito mais bonitas, mas eu não tenho pressa. A urgência é dele, mas a pressa é nossa, de fazermos disso aqui um lugar melhor para nós vivermos. Por isso que as reencarnações são necessárias, para que a gente, cada vez mais, nos tornemos espíritos melhores. Dizendo sempre, valorizando muito a nossa vida, valorizando desde a nossa origem, da nossa criação, quando começamos a aprender, lá no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, até o último instante. Valorizando as famílias que nós estamos embutidos, estamos colocados, valorizando esse uniforme que nós recebemos, valorizando exatamente esse momento que nós estamos vivenciando aqui, não porque é o que estou falando, mas o momento de olharmos um pouco pela essa grande herança que foi deixada por Jesus, nos mostrando que a nossa caminhada é responsabilidade exclusivamente nossa. No mundo existem muitas injustiças, mas não existe nenhum injustiçado. Tudo aquilo que nós passamos é porque nós precisamos e nós merecemos. E, como foi dito hoje, eu quero agradecer por aquilo que não é nos oferecido, que muitas vezes já foi o motivo da nossa falência. Tá, pessoal? Esse assunto teria muito para nós falarmos, desenvolvermos, mas o relógio lá está mostrando que está na hora de encerrar. Agradeço a oportunidade e que as luzes do Cristo estejam sempre com todos, em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os instantes. Que assim seja.